Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos enrolações. Vamos pro vídeo. Coisas importantes que eu vou mostrar para você nesse vídeo. A primeira, vocês perceberam que o Lula mudou completamente o seu modo de fazer discurso? Sempre o modo do Lula fazer discurso diante de um palanque, né, era ter a plateia à sua frente, porque assim ele consegue mostrar volume, o que muitas pessoas o apoiam. De um tempo para cá, todas as falas do Lula é feito numa espécie de um quadradinho e sempre desse jeito. Vou até colocar no mudo, que eu quero que você preste atenção na imagem. É sempre assim, ó, dando a impressão que tem muitas pessoas ali para ouvi-lo, certo? Todas as vezes que o Lula vai para qualquer lugar, é dessa forma. Aqui, ó. Aqui são apenas os políticos do meu estado. Esse aqui é um deputado estadual do meu estado, para você ter uma ideia. Essa aqui é a deputada federal do meu estado também. Aqui é uma outra deputada estadual. Opa, aqui. Aqui é um deputado federal. Então, assim, aqui fica os políticos, de um lado. Dos outros lados, assessores e jornalistas. Assessores e alguns retardados gato pingado que eles encontram por aí, certo? Por que eu tô te mostrando isso? É isso que realmente acontece. Veja isso aqui. Pera aí. Opa, esse aqui, ó. Parecem com o... Isso é o que sobrou do PT. É isso aqui, ó. Esses videozinhos do quadradinho que mostra o Lula, para não mostrar que ele tá sozinho, eles dão bolado, tiveram uma ideia. Fechar os 4 cantos para parecer que tem um monte de gente para escutá-lo. Bom, esse é um ponto que eu queria te mostrar. O segundo é o seguinte, Lula agora tá incentivando o povo a enforcar o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, quer ver? Vamos lá. Sucesso da minha visita ao Trump. Do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, eles ficaram em pé. Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio e quando é ontem eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%, quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Esses dias para trás, a influenciadora, apoiadora do Lula, teve a notícia, né, que ela está sendo investigada por organizar um plano para matar o Flávio Bolsonaro, a Deolane. Lembra a Deolane, que chama o Lula de painho? E agora vem o Lula falar em enforcar o Flávio Bolsonaro, mas tá tudo... Se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa, hein? O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem. Primeiro que ele está mentindo descaradamente, ninguém pediu intervenção nenhuma. O pedido foi um pedido de socorro, porque nós temos um país dominado por Comando Vermelho e PCC, e os Estados Unidos podem nos ajudar nisso. E agora, essa possibilidade de tarifaço de 25% não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro, mas sim com decisões do Lula, decisões do STF, principalmente do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Essa é a verdade e eu peço para que vocês nos ajudem a espalhar essa verdade. Então, assim, aqui o Lula está sugerindo enforcar um candidato, o seu adversário candidato à presidência. Imagine se fosse o Flávio Bolsonaro ou o Bolsonaro falando um absurdo desse.
Já tinha antecipado aqui que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, já estava irritado com o Brasil depois de uma ação do Brasil que bloqueou, junto com a Turquia, lá na Organização Mundial de Comércio, uma medida americana para isentar de maneira permanente tarifas ao comércio digital. E ele tinha dito que tudo de Brasil passaria por ele, então ele queria acelerar essa investigação da 301, tanto que soltaram a informação ontem, depois de quase um ano de investigação, uma investigação muito abrangente contra o Brasil, por sinal, que aborda tanto comércio digital, PIX, pirataria na 25 de março, desmatamento, corrupção, tarifas a outro país. Então, daí ontem, quase meia-noite, o governo se antecipou alguns dias e soltou esse relatório preliminar, dias antes do previsto, com algumas conclusões e recomendações. Entre as conclusões, Sadi, os Estados Unidos alegaram que tribunais brasileiros emitiram ordens para que empresas de mídia social dos Estados Unidos removam conteúdos políticos. A gente já tinha falado sobre isso antes, é algo que eles estão de olho, na questão da censura. Em relação ao PIX, eles afirmam que o Brasil colocou em desvantagem empresas americanas, de cartão de crédito, por exemplo, que atuam nessa concorrência desses serviços de pagamento eletrônico. Sobre a corrupção, o governo diz que o Brasil deixa de adotar medidas para combater o problema. Sobre a proteção de propriedade intelectual, que o Brasil deixa de aplicar medidas para coibir a circulação de mercadorias falsificadas, citando até 25 de março. E em relação ao acesso ao mercado de etanol, o governo americano alegou que em 2017 o Brasil deixou de oferecer aquele tratamento recíproco às exportações dos Estados Unidos, e sobre o desmatamento que o Brasil falha historicamente, E sobre a questão das tarifas também que a gente estava falando, que o Brasil concede tratamento tarifário preferencial a países como o México e a Índia. E por tudo isso, então, o representante de comércio dos Estados Unidos sugeriu essa tarifa de 25% sobre praticamente todos os produtos brasileiros, não apenas a esses setores que estão sendo investigados, Sadi, que são pelo menos 6 áreas, como a gente estava falando. Há uma lista, no entanto, de exceções que inclui itens que o governo americano considera estratégicos ou que tem uma oferta doméstica insuficiente, como matérias-primas, produtos que os Estados Unidos não conseguem produzir internamente em quantidade suficiente nem obter de outras fontes, entre eles algumas carnes, frutas, minerais, café, chá, especiarias, fertilizantes, também terras raras, farmacêuticos e aeronaves e peças, também além daqueles outros produtos que já estão submetidos a outras tarifas. Como você perguntava, Sadi, há um cronograma daqui para frente. O público pode enviar comentários por escrito até o dia 1º de julho. No dia 6 de julho vai haver mais uma audiência pública para debater as ações propostas aqui em Washington. E, enquanto isso, o representante de comércio dos Estados Unidos disse que vai continuar o diálogo com o governo brasileiro. 15 de julho é o prazo, então, para definir a aplicação das medidas contra o Brasil. Lembrando que Jameson Greer, na reunião que teve aqui com o presidente, quando o presidente Lula esteve aqui se encontrando com Donald Trump, Jameson Greer esteve na sala e ele se mostrou uma das pessoas ali mais bravas, como eu ouvi dizer, e a que mais fez questionamentos em relação às tarifas, contradizendo muitos dos argumentos dos brasileiros. Sadi. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política. Barroso é surpreendido no exterior. Veja o vídeo. Adriano Castro, o Didi Red Pill, exibiu o passaporte polêmicos ao ministro durante a abordagem. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi abordado no exterior por Adriano Castro, o Didi Red Pill, ex-participante do BBB 1. No vídeo publicado pelo canal Didi News, Adriano pergunta ao ministro o que ele acha de o Brasil ter auxiliados exiliados políticos. Eu não sei nem do que você está falando. Você não sabe o que você está falando, respondeu. O ex-BBB então exibiu um passaporte polonês. Isso aqui é um passaporte
de exiliado político, diz o repórter. Eu sou um exiliado político, afirmando Adriano no vídeo. Quando um homem da comitiva tenta intervir, ele reage: não me toque, não, irmão. Adriano Castro obteve asilo político da Polônia após mais de 40 entrevistas com a órgão da imigração do país. Segundo ele, o próprio saiu ao Brasil pela fronteira do Paraguai cerca de uma semana após os atos do 8 de janeiro. Passou por Colômbia, Costa Rica, Panamá, Alemanha antes de se estabelecer na Polônia. Um mandato de prisão preventiva foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes em 6 de junho de 2023. Adriano participou do BBB 1 em 2002 e conhecido por ter criado um temor paredão no programa. O local exato da abordagem do Barroso não foi divulgado. O ministro anunciou a aposentadoria antecipada do STF em 2025 após 12 anos na corte. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando nossos conteúdos diariamente. Muito obrigado a todos por estar aí acompanhando até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. E sem muitas enrolações, vamos para o próximo vídeo.